Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né? Eu achei interessante a matéria que vocês escolheram, me chamou a atenção alguns pontos da matéria, né? Eu até vou ler, na verdade, o início da matéria que me chamou a atenção muita coisa, a fala da âncora do jornal, né? O pré-candidato à prefeitura de Petrópolis pode estar, aspas, envolvido com a fraude do Detran investigada pela Corregedoria do órgão. O dinheiro arrecadado neste suposto esquema poderia estar sendo guardado para custear a campanha de Bernardo Rossi à prefeitura aqui da cidade, né? Então me chamou a atenção o fato de existir uma denúncia e durante toda a matéria eu fiquei buscando, na verdade, né, quais eram as provas que essa matéria trazia, né? Porque é uma denúncia extremamente séria, uma denúncia que envolve não só um pré-candidato naquele momento, como envolve também, na verdade, um partido da base nacional de sustentação do governo do estado, né? Então, esse é um lado da questão, né? O lado da matéria em si, né? E aí, assim, me chamou também a atenção o fato, né, de que o órgão, né, a TVC, lançou mão de um outro veículo, né, que foi o Povo do Rio, e aí eu vou ler a matéria que eu achei interessante, que até os termos são parecidos, né? Dinheiro sujo do Detran pode estar financiando campanha de Rossi. Então eu fiquei pensando isso, né? Quer dizer, que jornalismo é esse em que pode estar, poderia, pode estar, e aí assim, existe uma denúncia, mas e as provas, né? Aí durante a entrevista vamos para os entrevistados, né? O Barenco, logicamente, remeteu à questão política, né? O funcionário do Detran é alguém que pode ser qualquer pessoa, é um funcionário, que eu não sei se é funcionário do Detran, é um personagem anônimo que fala durante a entrevista e fala de irregularidades nas vistorias. A presidente regional do PSB não se envolve, né? Até porque, na verdade, ela vai dizer que é um cargo de responsabilidade do governo do estado. E o Bernardo Rossi, por que o Bernardo Rossi, se é o acusado na matéria, ele não aparece em momento nenhum na matéria, né? Será que ele foi convidado a falar sobre o assunto? Se ele foi convidado e não aceitou, por que isso não apareceu na matéria, né? Então, do ponto de vista da reportagem em si, o que mais me chamou a atenção foi a falta de provas concretas da denúncia, né? Em relação à questão política, que também eu acho que é um ponto forte da matéria, me remete a pensar a própria questão da reforma política tão necessária, né? Por exemplo, financiamento de campanha, que é um assunto espinhoso, né? Na verdade, temos algumas pessoas que defendem o financiamento público de campanha, por exemplo, né? Contra o financiamento privado de campanha. Tem o velho problema aí do Caixa 2, dos partidos políticos, a falta de transparência do financiamento político. Então, eu acho que essa questão política, a questão da reforma política, é uma questão interessante de ser pensada, né? Uma outra questão que me chama a atenção também é o fato, né, de nós ainda termos no nosso estado vários cargos que são cargos que, no meu entender, deveriam ser cargos técnicos e não cargos políticos, né? Quer dizer, por que uma chefia do Detran tem que ser escolhida a partir de critérios políticos e não critérios técnicos, né? Isso me leva a pensar que, na verdade, a gente tem uma estrutura de Estado que favorece muito a corrupção, né? À medida que você tem vários cargos, né, que são cargos importantes, cargos estratégicos, que acabam obedecendo critérios políticos e negligenciando-se a dimensão técnica, né, daquele cargo, né? Aí isso me leva a pensar, por exemplo, acho que um debate que está muito em voga, que é a questão do aparelhamento do Estado, né? Então, uma vez que você está no governo, você
enraiza o poder, né, em várias dimensões do Estado a partir da nomeação política de vários cargos, né? Então, assim, em linhas gerais, foi o que me chamou a atenção, e aí eu me coloco à disposição de vocês para, de repente, repercutir algum ponto que vocês tenham, que vocês queiram que eu comente, etc. E quanto a não mostrar provas durante uma acusação desse tipo? Essa para mim foi o primeiro dado que me chamou a atenção, né? Eu fiquei durante a matéria toda procurando provas, assim, alguma prova documental, alguma entrevista, né? Eu fiquei pensando, eu não sou da área de jornalismo, mas eu fiquei pensando que para mim isso vai na contramão do jornalismo, né? Quer dizer, o jornalista ele tem uma responsabilidade social, né? Quer dizer, eu acho que uma denúncia, para ela ir ao ar, depende de um processo de investigação e depende de provas concretas, né? Eu não vi em momento nenhum da matéria qualquer prova, né? E assim, inclusive o tom, seja o tom da âncora, seja o tom do repórter, foi um tom, na verdade, de especulação o tempo todo, né? Pode estar, poderia, pode ter sido, pode estar, suspeita, suposto. Então a própria terminologia da matéria ela foi apoiada em cima de uma série de suposições, né? Eu particularmente, né, se tivesse envolvido, por exemplo, eu fiquei pensando aí no Bernardo Rossi, né? Acho que seria o caso, inclusive, não sei, né, de uma ação cabível, né, uma ação jurídica, né? Uma vez que uma emissora faz uma matéria, né, de denúncia com esse teor, né, o mínimo que deveria existir é provas bastante contundentes, né? Em momento nenhum ouvi, né? Não sei se em outros programas, se no decorrer, na verdade, dessas matérias que foram feitas, se apareceu alguma prova, mas aquela matéria em si eu não vi nenhuma prova. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção. Nós tínhamos até inclusive conversado um pouco sobre isso, né? Eu diria que eu fiquei espantado, né, com a matéria, né? Eu, do lado de cá, né, enquanto professor, enquanto cidadão, eu fiquei um pouco indignado porque eu penso muito na responsabilidade social que tem o meio de comunicação, na questão mesmo dessa relação com a população, né, e da credibilidade, né, que é fundamental dentro do campo jornalístico, né. Não teria sido uma abordagem visando tirar o foco da fraude do Detran? Na verdade, assim, eu acho que a questão política estava muito clara na matéria, né? E aí, por exemplo, né, o Bernardo Rossi é amigo do Barenco. Ué, qual o problema do Bernardo Rossi ser amigo do Barenco? O fato dele ser amigo não quer dizer, então, por exemplo, o Bernardo Rossi indicou e aí o Sérgio Cabral nomeou. Eu posso indicar alguém, né? Eu posso indicar alguém, por exemplo, para trabalhar em alguma empresa, se fosse o caso, quer dizer, mas eu não tenho responsabilidade pelas ações, né? Cada um responde por si, né? Então, não é pelo fato. E aí também, ao longo da matéria, ele fala assim, quer dizer, que o Barenco, ele seria ligado aos chefões do PMDB, né? Então tem uma questão política que atravessa a matéria, que é uma tentativa de incriminar o PMDB, né? Eu vi isso claramente ao longo da matéria, né? Assim, tem esse teor político, mas não tem, como eu falei, essa contundência das provas, né? Então, assim, eu acho que foi uma matéria muito parcial, foi uma matéria muito cortada por interesses políticos. Eu acho que é uma matéria, inclusive, para vocês que são da área do jornalismo, né, que vale a pena ser investigado a fundo os vários desdobramentos que uma matéria dessa natureza pode ter causado. Por isso que eu achei interessante a escolha que vocês fizeram, né, porque é uma matéria que ela dá margem a diferentes desdobramentos, né, das questões políticas, das questões legais e das questões mesmo jornalísticas, né, quer dizer, a questão da investigação, né, e como que
a investigação ela funciona no campo jornalístico. Então, Paulo Sérgio, a gente queria agradecer a sua contribuição com o nosso trabalho, com essa reportagem, e muito obrigado. Eu agradeço a vocês aí a oportunidade, desejo boa sorte aí no trabalho, espero que tenha conseguido contribuir.